Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 9, trecho 16. As virtudes do verdadeiro amor são purificar tudo, triunfar sobre tudo e chegar a tudo. 6 de outubro de 1909. Tendo recebido a comunhão, veio por um pouco meu sempre amável Jesus, e tendo tido uma discussão com o confessor sobre a natureza do verdadeiro amor, eu queria perguntar a Jesus se eu tinha razão ou não. Ele me disse. Então a Luísa conversava com o confessor e eles discutindo sobre o amor, que é o verdadeiro amor. Interessante, né? A gente sempre está falando disso na comunidade, sobre o que é o verdadeiro amor. A gente fala muito, né? O amor satânico, que isso é amor satânico, não é amor de verdade, amor a Deus. Então vamos ver o que Jesus fala, que é o verdadeiro amor. Minha filha, é exatamente assim como você dizia, que o verdadeiro amor facilita tudo, exclui todo temor, toda dúvida, e toda sua arte possuir-se da pessoa amada. E quando a fez sua, o próprio amor lhe fornece os meios para conservar o objeto adquirido. Nossa, interessante. O verdadeiro amor facilita tudo. Se você tem o verdadeiro amor, você não acha dificuldade em nada, para fazer nada. Se você faz qualquer sacrifício, exclui todo o temor, toda a dúvida. E toda a sua arte é possuir-se da pessoa amada. Você faz tudo para agradar a Deus. Tudo. Tudo que Ele te pede, você faz sem temor, sem dúvida. Sem pensar assim, não, mas vai ser muito difícil. Você faz qualquer sacrifício. Agora, e quando a fez sua, o próprio amor lhe fornece os meios para conservar o objeto adquirido. O objeto adquirido é o amor de Deus, né? O próprio Deus. Ele mesmo vai fazer tudo para você não perdê-lo. Quem vai amar a Deus em você é Ele mesmo. Eu estava lendo esse trecho, eu lembrei do vídeo que a Aline compartilhou ontem do Frei Gilson. Dele falando assim que Deus estava colocando no coração dele, que era para ele falar a verdade, mas que ele tinha que ter discernimento, porque ele não podia falar a verdade assim, nua e crua, nas redes sociais, no YouTube, porque poderia acontecer alguma coisa, porque, tipo assim, né, se ele for falar, vamos pensar um assunto, que ele for falar a verdade do que tá no Evangelho mesmo, que Deus quer que as almas saibam, né, a verdade, isso é amor. Falar a verdade é amor, é o verdadeiro amor, sem ter medo de nada. E se ele falar, ele pode ser cancelado, ele pode perder o canal dele no YouTube. Se ele for falar, por exemplo, sobre aborto, ele tem não sei quantos milhões de inscritos, então, imagina, cada um tem sua própria opinião, então as pessoas poderiam sair do canal dele,
ou ele poderia não ser mais tão ouvido, né, se ele começar a tocar em assuntos polêmicos, mas essa é a vontade de Deus. Se Deus tocar no coração dele para falar sobre o aborto, sobre a igreja, sobre o comportamento dos padres, para falar sobre ideologia de gênero, homossexualismo, qualquer coisa. E aí pode ter gente que não vai gostar. E aí ele vai perder inscritos, ele pode perder o canal e aí entra o interesse próprio, né? Mas o que é o amor que triunfa sobre tudo? É fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus está pedindo para ele isso, ele não tem que pensar em nada. A única é o que Jesus falou aqui, ó. Isso é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é fazer tudo pela pessoa amada. Não pensar em si mesmo nem um segundo, nem em sua própria. Não pensar na comunidade dele, porque pode ser que ele está sendo uma fonte de renda para a comunidade dele. Mas ele não pode pensar em nada. Ele tem que confiar plenamente em Deus. Isso é a natureza do verdadeiro amor, que não tem temor de nada, não tem nenhum apego ao mundo, nada, 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 nada. Faz a vontade de Deus e confia nele. Confia nele. O amor exclui todo o temor. Você não fica assim refletindo por razões humanas. Deus te pede uma coisa e você fica refletindo com razões humanas, assim, mas tudo bem, o senhor está me pedindo para falar a verdade, mas vou pensar direito. Como seria isso? No YouTube, não, porque se no YouTube eu vou perder meus seguidores, o YouTube está sendo a fonte de renda para a minha comunidade, eu estou fazendo várias coisas lá na comunidade, então eu vou perder inscritos, então eu posso até falar a verdade, mas vai ser para um grupo seleto de pessoas sem câmeras. Nossa, meu Deus, como doeu ouvir ele falar aquilo. Vai ser sem câmeras. Meu Deus. Se Deus tem ele como servo aqui na terra e deu tantos seguidores para ele, deu tantas pessoas que gostam de ouvir ele, é o canal perfeito para ele falar a verdade, para ele falar, para ele salvar almas. Quantas almas ele pode salvar? Se ele perdesse, vamos pensar, se ele perdesse, Deus permitiu, então, amém. Se ele estiver na divina vontade, se ele viver na divina vontade, ele entrar na vontade divina, no fiat, o que ele falar, por exemplo, se ele perder e ficar só com 100 mil seguidores, o que ele falar vai espalhar na mente de todas as pessoas do passado, presente e futuro. Se ele perdesse os seguidores, não ia perder humanamente no canal, lá inscritos no canal. Mas vivendo na divina vontade, ele alcança todas as mentes. Ele poderia estar falando só para, por exemplo, ele começa a falar a verdade, seguindo a vontade de Deus. Deixar o Espírito Santo falar na boca dele sem ter medo de nada, não pensar em nada, excluir todo o temor, igual Deus está falando aqui. Excluir todo o temor, toda a dúvida. E aí ele fazer isso somente com a pura intenção de fazer a vontade de Deus, para possuir Deus. E aí vamos pensar, ele começa a fazer isso e ele perde. Fica só 10% dos seguidores dele. Mas ele fala, não me importo, porque eu sei que na divina vontade, o que eu falar, todas as mentes vão ser beneficiadas com a palavra que eu estou falando, a verdade, porque essa é a vontade de Deus. Então, por isso que a gente não pensa em nada. Vivendo na divina vontade, você não pensa em nada, você só fala, o Senhor quer, eu falo. Não me importa o que vai acontecer. Não importa, humanamente. Não importa.
Mas eu tenho, assim, Deus não vem para trazer, Deus vem só para te ajudar, tipo assim, para ajudar as almas. Ele quer, na verdade, libertar as almas. Libertar com a verdade que liberta. E ele tem esse dom de falar, esse dom de entendimento, de entender. Esse dom de atrair as pessoas. Meu Deus. Doeu muito na hora que ele falou assim, eu teria que falar para um grupo escondido, para algumas pessoas. Como assim, meu Deus? Meu pai, como se ele estivesse escolhendo para quem falar. Nossa, foi doído, foi muito doído. Eu rezo para ele e eu sei que eu falando isso e a Aline falando e a gente falando que na comunidade a verdade, ele vai ser iluminado com essa verdade que a gente está falando aqui na comunidade. Pode ser que ele não ouça esse áudio. Eu não olho humanamente. Eu não vejo as coisas de forma humana. Pode ser que ele nunca vai ouvir o vídeo daqui do canal. Mas na mente dele, Deus vai iluminar a mente dele com isso que a gente está falando aqui. Isso é amor. O que a gente está fazendo aqui é amor. Não é julgamento. Não é porque a gente não gosta do Frei Gilson, não. É justamente, esse é o amor. Esse é o mais puro amor. Falar a verdade. Falar a verdade. A gente vê com os olhos de Deus o que Deus vê. Iluminar a mente dele com essa verdade pura da divina vontade. Isso é amor. Não é amor falar, nossa, que lindo, tudo que ele faz é lindo, ele canta muito lindo. Isso não é amor. Não é. Amor é falar a verdade. Colocar ele na divina vontade. Que a mente dele seja iluminada com a divina vontade. Isso é amor. O resto não. Ele pode ser tudo isso que o povo fala dele, que as pessoas falam. Eu admiro, tenho admiração por ele. Ele fala coisas muito lindas, mas na hora que ele fala alguma coisa que não for a vontade de Deus, é amor a gente falar não. Se ele estivesse aqui na minha frente, eu ia falar a mesma coisa para ele. Eu ia falar para ele a mesma coisa. E eu sei que ele está. Espiritualmente ele está. Porque Jesus está em nós com todas as almas. Jesus está no meu coração e ele não vem sozinho. Todas as almas estão aqui, então a alma dele está aqui. E de alguma forma ele vai ouvir o que eu estou falando. A alma dele está no coração da Aline. Então ele ouviu. Ele ouviu. Quantas vezes a Luísa fala no livro do céu, Jesus me levou e eu estava ouvindo a conversa dos padres lá, não sei o quê. Era tudo espiritualmente. Então eles ouvem. Ouvem. O Espírito Santo fala. Deixa ele ouvir. Tipo, tem um canal aberto, uma rádio. Uma rádio onde todos escutam. Se você parar, prestar atenção no que Deus está falando. Então o que eu estou fazendo aqui é rezar por ele. Isso é rezar. Orar por ele, isso é orar. Não é fazer, eu posso até pegar e fazer uma vigília pelos sacerdotes. Rezar não sei quantos mil rosários pelos sacerdotes, uma vigília para a santificação deles. Mas isso também que eu estou fazendo, falando a verdade para ele ouvir. A verdade que está aqui no livro do céu é Deus falando. É uma oração poderosa para libertar ele das trevas. Para libertar ele das trevas. Agora, que temor, que dúvida pode ter a alma de uma coisa sua? Que coisa não espera? Se você possui Deus, gente, você não tem que ter medo de nada. Nada. O que Deus pede, assim, pra gente não ter medo, por exemplo, numa situação dessa, é ele pensar assim, eu vou perder meus seguidores. Amém, que seja feita a vontade de Deus.
Que seja feita a vontade de Deus, que eu fique sozinho, isolado. Mas o amor de Deus eu nunca vou perder. Nunca, 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 nunca. A única coisa que eu quero aqui nessa terra é fazer a tua vontade, Senhor. Não importa se eu vou ficar sozinho, isolado de todos. Se eu nunca mais vou falar, não importa se eu perder minha voz. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, minha alma está pensando no Senhor e eu estou fazendo a vontade de Deus. Só pensando, se eu não tiver como mais falar com ninguém, mesmo assim, eu vou estar na vontade de Deus. Eu vou estar fazendo o maior bem que eu posso fazer na minha vida para todas as almas. Mesmo sem proferir uma palavra. Mas se eu estiver na divina vontade, eu vou salvar milhões de almas só porque eu estou respirando. Se essa for a vontade de Deus, se eu ficar doente, se eu ficar numa cama, se eu ficar em coma, mas se for essa a vontade de Deus, eu vou estar salvando milhões de almas só respirando. Então não adianta a gente querer fazer uma coisa achando que eu estou salvando almas se não é essa a vontade de Deus. Tudo está na vontade de Deus. E aí Nossa Senhora nos ensina muito quando sobre isso, né, nos 31 dias no livro da Virgem Maria no Reino da Divina Vontade. Hoje, no 5º dia, no 15º dia, ela fala que para ela só via a vontade de Deus. Só a vontade de Deus. Quando o sino tocava, o sino do templo tocava, ela ouvia Fiat e alegremente cumpria a vontade de Deus. Quando ela foi para o templo com 3 aninhos, o que foi a força para ela conseguir fazer esse ato heróico? A vontade de Deus. Quando ela se viu nesse momento, né, de sair da casa dela com 3 anos, deixar a mãe e o pai, vendo o coração deles ficar dilacerado, quem que deu a força para ela? O que ela via? A vontade de Deus. E eu faço tudo pela vontade de Deus. Ela não via mais nada na terra. Ela só via a vontade de Deus. Tudo que Deus pedia para ela, ela não pensava nela. No sacrifício que ela tinha que fazer. Era o nosso modelo. Ela não pensava no sacrifício que ela tinha que fazer. Ela não ficava com medo. Ela só confiava em Deus. Essa é a vontade de Deus, então. Fiat, eu vou. Né? Deus quer que eu fale isso? Eu falo. Deus quer que eu fique no templo e aí eu vou ser consagrada a Ele. E vou ser virgem. Fiat, nunca vou poder ter filho. Fiat, ela não ficava calculando as coisas humanas. Aí quando Deus, através do superior, fala para ela que ela tem que casar, ela chorou. Porque ela falou que ela pensou que ela ia ser virgem eternamente. Naquele momento falou, casou, que ia casar. Ela não sabia que ela ia ser a mãe de Deus. Queria continuar sendo virgem. Olha que maravilha, meu Deus. Meu Deus, que lindo. Então é assim. Isso é viver na divina vontade. Isso que é amor. É isso que é amor. Não ter medo de nada. Por mais que você pense. Se Nossa Senhora ficasse refletindo as coisas humanamente, ela não teria vivido na vontade de Deus. Se você parar para pensar um segundo em você, você não faz a vontade de Deus, não vive nela. Não vive, porque você vai pensar, não, mas isso que Deus está me pedindo vai prejudicar a vida das pessoas. Vai me prejudicar. Não, isso eu não vou fazer. Porque imagina Nossa Senhora, ela tinha prometido, ela prometeu você toda de Deus, eternamente pura virgem. Aí na hora que chega o sacerdote, você vai casar. Ela poderia falar, não caso de jeito nenhum. Não caso, porque eu sou consagrada a Deus, eu não vou me casar nunca. Eu me consagrei a Ele. Se ela pensasse né, humanamente nas coisas mais santas, mesmo assim. Mas ela só obedeceu, ela obedeceu. Meu Deus.
chorou, ela ficou chorando. Depois, né, vai chegar no dia que ela vai narrar essa parte da vida dela. Aí quando apresenta o esposo dela, ele fala: eu também sou consagrado ao Senhor. Eu também sou consagrado. Eu vou viver como você vive. Nossa, meu Deus, é muito incrível. Então aí Jesus fala: que coisa não espera? E mais, quando chegou a tomar posse dela, o amor se faz intrépido e chega até pretender os excessos e ao incrível. Não há mais teu ou meu. O amor verdadeiro pode dizer: teu sou eu e meu és tu. Assim que podemos dispor juntos, fazer-nos felizes juntos, alegrar-nos juntos. Não tem vida mais maravilhosa. Nossa Senhora fala nesse dia, pra gente viver só a vontade de Deus e só querer viver no mundo com Ele e com ela. Não ver mais nada. Nesse 15º dia fala isso. Não ver mais nada, não se importar mais com nada. Se alegrar e fazer a vontade de Deus. A nossa alegria seja somente essa, fazer a vontade de Deus. E aí você chega a falar: tudo que é seu é meu. E Deus fala: tudo que é seu é meu. E você fala para Ele a mesma coisa. Não tem mais seu e meu, igual um casamento, né? Tudo junto. Sua vida, tudo que você tem. Se te adquiris, quero servir-me de ti como me agrada. E aí Deus fala para você: faça isso, Michele. Tá bom, vou fazer. Eu sou sua, eu não sou mais dona de mim. Eu sou sua, o Senhor me adquiriu. Então eu faço o que o Senhor quiser. E como a alma neste estado de verdadeiro amor pode ir pescando defeitos, misérias, fraquezas, se o todo objeto adquirido lhe perdoou de tudo, a enriquece, e o objeto que possui a vai purificando continuamente, você não tem medo de nada, porque Deus te possui, você é dele, e você é uma criatura cheia de fraquezas, de misérias. E Ele te perdoa, e vai te enriquecendo, te purificando. Ele te purifica continuamente. Se você está caindo em alguma falha, Ele vai te avisar de alguma forma, vai te fazer sair disso. Continuamente Ele vai te purificando. E o que mais purifica a nossa alma, que vai purificando, são as cruzes, os sacrifícios que a gente tem que fazer. Porque isso é amor, é o amor, é amar, sacrificar, o termômetro. O sacrifício é o termômetro. Então você começa a se alegrar com a cruz, com os sacrifícios, porque você entende o que Deus está fazendo. Sim, meu Pai só está me purificando para eu amar cada vez mais, te amar cada vez mais. Amém. Tudo que vem em minha direção de cruz, de sacrifício. Amém. Amém. É a purificação. Amém. Estas são as virtudes do verdadeiro amor. Purificar tudo, triunfar sobre tudo e a tudo chegar. Com efeito, que amor poderia haver por uma pessoa que se teme, da qual se duvida, da qual não se espera tudo? Como a gente pode falar que ama a Deus? Como poderia haver por uma pessoa, como poderia haver um verdadeiro amor se você tem medo de Deus? Se você duvida dele, você acha que ele vai te prejudicar? Como é? Como pode ser verdadeiro amor? Se você acha que Deus vai te prejudicar em alguma coisa, se Ele está te pedindo algo e você acha que Ele vai te prejudicar, meu Deus, nunca Deus vai querer o seu mal, nunca. No caso do Frei Gilson, se ele pedisse
o canal dele, né? Falasse assim, você vai começar a falar a verdade, e aí ele visse que estava perdendo seguidores, que estava perdendo o canal. Isso não seria mal. Nunca ele poderia duvidar de Deus e achar que Deus estava fazendo alguma coisa, castigando ele. Não. Ia ser para um bem maior. Tudo que Deus te pede, a consequência que vem é para um bem maior. Você não pensa com a cabeça humana. Você pensa, não, mas eu vou perder o dinheiro, eu vou perder, as pessoas não vão me ouvir mais. É Deus que era Deus, então é amor. Não duvide que isso seria o melhor para as almas, o melhor para o mundo, o melhor para você, o melhor para o reino da divina vontade. Não sei se isso acontecer, estou colocando uma hipótese. Pode ser que não sei o que Deus poderia fazer, com certeza. Seria o melhor para todos, se ele cumprisse fielmente a vontade de Deus. Seria o melhor, com certeza absoluta. Ele poderia ficar sozinho e a gente nunca mais ver ele. E seria o melhor para ele e para as almas. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que se ele começasse a fazer isso e a gente nunca mais ouvisse falar do Frei Gilson, seria o melhor para ele e para as almas. Porque aí era a vontade de Deus permitindo. Porque ele cumpriu o que Deus pediu e aconteceu isso. É a vontade de Deus. Eu não sei o que ia acontecer, mas eu sei que qualquer coisa que acontecesse ia ser a vontade de Deus. O amor perderia o mais belo de suas qualidades. É verdade que também no santo se vê isso. E isso diz que nos santos o amor pode ser imperfeito e pode ter suas variedades segundo os estados nos quais se encontram. Em ti a coisa é muito diferente. Devendo estar já tu comigo no céu, e tendo-o sacrificado por amor à obediência do próximo, o amor ficou confirmado em ti, a vontade confirmada a não me ofender. Assim que tua vida é como a vida que já passou, por isso não percebe o peso das misérias humanas. Por isso mantenha-se atenta ao que te convém e a me amar até o infinito amor. A nossa vida na divina vontade é muito diferente, porque é como se você estivesse na terra, mas você não está. É uma vida que já passou. Deus já te admitiu com Ele no céu, só que você está em missão na terra, como se você fosse de um exército, né, divino. Você é de um exército. E você foi mandado em missão para outro país. Você está exilado em outro país. Mas você usa o uniforme lá, por exemplo, você é do exército lá das tropas americanas. E aí você está lá nos Estados Unidos, veste a roupa lá do exército americano, é tudo de lá. E aí o comandante fala, você vai para Israel, você vai para lá. Só que você continua usando o uniforme das tropas americanas. Você não deixa de ser americano porque você está em missão em Israel. Você não deixa. Você continua sendo americano, servindo o país americano. Assim é a alma que vive na divina vontade. Ela faz parte de um exército divino. Ela obedece a Deus, somente a Deus. Ele é o comandante. Só que ela está em outro país. Mas ela só recebe as ordens de Deus, de mais ninguém. Recebe as ordens de Deus e cumpre somente. Quando acabar a missão, volta para o seu país de origem. Então, lá no céu, só existe vontade divina. Então, se você ainda está viva, mas você ainda está viva, só que você é do céu. Então você vai fazer o quê? Só a vontade divina. Você não pense em mais nada.
Se por causa de fazer a vontade divina, ninguém mais falar com você, não importa. Essa é a missão que Deus te deu. Pronto. Você não é daqui mais. Você não tem que se apegar com nada, 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 nada. É a vontade de Deus. É o comandante que está falando. Meu filho, fala a verdade no canal que eu te dei. Eu que te dei. Fala o que eu quero. Você é o meu porta-voz na terra. Aí já pensou? Ah, não, mas o comandante, se eu falar, os soldados, os outros lá vão se revoltar contra mim. Fala. Não importa. Se acabar a sua missão, acabou, ué. Você volta pra cá. Não importa, só fala. Só fala, só faz o que eu tô falando. Acredita em mim. Acredita que isso é o melhor. É o melhor. É assim que a gente vai vencer essa guerra espiritual. É assim. O senhor, aí o soldado fala, amém, tudo bem, o senhor que sabe, é verdade, é o senhor que sabe. É o senhor que sabe, é verdade. Ai, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu tentei te ensinar estratégias de guerra? Imagina, a gente está numa guerra. A gente está numa guerra espiritual, uma guerra contra as trevas. Então, o Senhor dos Exércitos está nos dando as ordens para vencer as trevas, para vencer a guerra. Quem sabe as estratégias de vencer a guerra é só Ele. Não é mais ninguém. Imagina o soldado, o comandante lá na guerra, não sei o nome do povo lá da guerra. Ele falar uma coisa e o soldado ficar, não, mas se eu fizer isso, isso e aquilo, não vai dar certo. Faz, eu tô falando, eu que entendo de estratégia de guerra. Se você não me obedecer, a gente vai perder. É isso que Deus fala pra gente. Se a gente não obedecer as ordens dele, ele não vai perder a guerra, porque a guerra já tá ganha. Mas ele não vai conseguir te usar para ser um instrumento para vencer. Vai ter que usar outra pessoa. Ele vai vencer, ele já venceu. É complicado, meu Deus. Duvidar do Senhor é complicado. Então, para quem vive na divina vontade, as coisas são muito diferentes. A gente vive uma vida que já passou. E a gente não percebe o peso das misérias humanas. A gente não percebe o peso de cumprir a vontade de Deus, de fazer o que Ele pede, não sente. Porque é Ele que dá a força, é Ele que vive em nós. E Ele é tudo. Então você não sente, é o amor que te sustenta. É o amor que suporta tudo, que crê em tudo, que espera tudo. O amor é paciente, é benigno. É o amor que faz isso. Você chegar a fazer os sacrifícios mais heróicos por Deus. Volume 9, trecho 17, 7 de outubro de 1909. Cautela e zelo de Jesus circundar as criaturas de espinhos na alma e no corpo. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse, minha filha, é tal e tanto o zelo, a cautela que tenho com minhas criaturas, que para não deixá-las danificar-se, estou obrigada a circundar de espinhos a alma e o corpo. Tá vendo? Meu Deus do céu. A fim de que os espinhos mantenham afastada a lama que poderia sujá-las. Gente, com o que a gente pode se sujar? Sendo um pregador, sendo uma pessoa muito famosa, com a estima própria, com a estima das pessoas, um sacerdote muito famoso, um sacerdote que está assim, né, no holofote, que é muito amado. Ele pode se sujar. Ele pode se sujar com a estima, que as pessoas amam ele e não a Deus. Muitos não veem Jesus nele, vê só ele. Vê só ele, porque se apaixonam por ele, pelo que ele fala, pelo jeito que ele faz, pelo jeito que ele canta, pelas palavras dele.
E Jesus, às vezes, Deus vai circundar a alma dele com espinhos, com dificuldades, para não danificar a alma dele e a alma dos seguidores dele. Tem muitas pessoas que seguem alguns sacerdotes por causa do que ele é, não pensam em Jesus, não é por Jesus. E aí, às vezes, Deus tem que circundar essas almas de espinhos. Por exemplo, se ele falar, dependendo do que ele falar, e aí os espinhos vai ser perder seguidores, perder o canal. Mas isso pode ser, numa situação dessa, seria zelo, cautela de Deus para proteger a alma dele, proteger as pessoas que estão ouvindo. Então é por isso que Deus está falando isso. Tudo que eu faço é amor. Tudo que eu permitisse que acontecesse é amor. É amor e a gente não desconfia, a gente não teme nada. O que acontecer, você fala, sim, Senhor, era para o meu bem, eu sei. Eu sei que era cautela, era zelo do Senhor. Para eu não me sujar, para eu nunca me sujar. Com autoestima, com afetos humanos, para eu nunca me apegar a isso. Obrigada, Senhor, eu só devia agradecer. Muito obrigada, meu Senhor e meu Deus, muito obrigada por ter me livrado de me sujar. Eu não quero me sujar com nada, nada, nada. Eu quero ser santo, 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 divino. Quero ser um santo divino. Então, faça o que o Senhor quiser com a minha vida, com a minha missão, que seja para a tua honra e tua glória tudo o que acontecer. É por isso, minha filha, que até os meus maiores favores com que favoreça as almas a mim mais amadas, a circundo de espinhos, isto é, de amargura, de privação, de estado de ânimo, a fim de que estes espinhos não só me guardem, mas que não os deixem sujar-se com a lama do amor próprio e de outras coisas, tá vendo? As amarguras, as privações, os estados de ânimo que a gente passa, é para nos prevenir, para nos livrar do amor próprio, da soberba, do orgulho, do amor próprio, dos afetos humanos. Tudo que acontece, gente, tudo que acontece, tudo que Deus permite que a gente passe, amargura, privação, estado de ânimo, às vezes você está no estado de ânimo assim, sei lá, desanimada ou triste ou chorando, sentindo dor na alma muito grande. É tudo para nos purificar. Por exemplo, se Deus dá uma missão, Ele fala coisas grandiosíssimas de quem vive na divina vontade, né? Fala, igual Ele falou aqui, você já vive no céu. Ele fala aqui no livro do céu várias vezes, né? Das coisas grandiosas de quem vive na divina vontade. E aí, pode começar a nascer um orgulho. E aí, mas ele sempre mantém você humilde. Ele sempre te circunda com alguma coisa para te manter na humildade. É alguém que fala com você alguma coisa que te humilha. Né? Ele te protege para você não ficar muito, para as pessoas não perceber muito a sua santidade, a sua, ele te, sabe, ele te esconde. As pessoas às vezes não percebem nada da sua santidade, acham uma pessoa às vezes até má. É tudo que ele faz, o que ele permite que as pessoas vejam em você sim, o suficiente para você não se ensoberbecer. Ele sabe, ele mede todas as palavras, os olhares das pessoas. Ele te protege de tudo, 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 tudo. Para você não achar que você é alguma coisa. Ele controla os elogios, as críticas, as humilhações, ele controla
tudo é Ele. Tudo que acontece que vem em direção a você é Ele. Tudo. É incrível viver na divina vontade. Ontem aconteceu uma coisa na rua. Meu Deus, é muito incrível. Como o Senhor nos protege, nos circunda, Nossa, você não tem medo, né? Ele falou aqui de medo, lembrei, eu falei, nossa, realmente, eu não tenho medo, porque eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus em todos. Eu vejo Ele me cercando, eu vejo Ele me, sabe, me protegendo o tempo todo. Eu não preciso ter medo. Ontem eu estava num lugar aqui no centro, aqui em Brasília. Olha o que eu fui fazer. Eu saí da escola, de manhã eu fui na escola dos meus filhos e ter festa da família. Aí na volta eu falei com meu esposo, eu quero passar numa loja lá no centro de Taguatinga para comprar o presente que ia ter da festinha do meu primo. Ele vai casar e ia ter um chá de panela. E aí ontem eu passei o dia inteiro na rua. E aí eu pensei assim, aí eu quero ir na livraria Ave Maria para comprar o livro da Nossa Senhora dos 31 dias. Porque eu ia dar de presente, eu ia comprar um para mim, que o meu eu doei, e eu ia comprar um para dar de presente para mim que trabalha aqui, que foi o aniversário dela. E eu escutei um dia ela ouvindo no YouTube sobre os 31 dias. E aí eu conversando com ela, eu falei, contando pra ela, né? E ela falou que queria muito o livro. Eu falei, tá, eu vou comprar pra você. Aí foi o aniversário dela, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, eu fui comprar pra ela. Aí quando eu tava saindo da loja da Ave Maria, o lugar lá, ele é meio assim, tem muito assalto lá, tem um lugar lá que é bem isolado, é cheio de morador de rua e de gente que usa crack, cracolândia. Tem um lugar lá meio estranho, assim, que o povo fala, né? Eu nunca fui assaltada lá, graças a Deus, Deus sempre me protegeu, eu sempre andei lá, nunca aconteceu nada. E eu tava com meu esposo, meus 2 filhos, saindo da loja. Aí veio uma mulher, parou a gente e falou assim, quando ela veio, eu pensei que ela queria pedir dinheiro, comida, alguma coisa assim, eu já tava pensando o que eu ia dar pra ela, né? Aí ela falou assim, ela começou a falar, ela falava baixinho, mas ela falava assim, é porque eu nem entendi direito, eu só sei que ela queria que a gente levasse ela na parada de ônibus, que a gente fosse com ela, porque ela tava com medo. Aí eu fui perguntando, mas por que você quer que eu te leve na parada? Ela, não, porque eu tô com medo, porque eles vão me matar, tem uma pessoa que tá me perseguindo, eles vão me matar. Estão atrás de mim para me matar e eu não tenho coragem, eu tô com medo. Deixa eu ir, me leva lá na parada de ônibus. E eu olhei assim pro meu esposo e ele olhou assim para ela e falou assim, não, mas ele bem tranquilo, meu esposo é bem tranquilo, assim, ele, tá, a gente vai, vamos, segue a gente aqui, a gente tá indo pra esse rumo aqui, ó. A parada é logo ali e ela, não, mas eu quero, ela queria nos levar para outro lugar. Ela queria que a gente fosse para outra direção. E meu esposo muito esperto não, né? A divina vontade nos circundando, iluminando a mente dele. Não, segue aqui, vamos com a gente, a gente tá indo pra cá, ó. E aí você sobe aqui nessa parada aqui. Aí ela ficou sem ação. Ela ficou sem ação. Quando a gente falou pra ela desse jeito, vamos com a gente, não sei o quê. E eu olhava pra ela, eu via Jesus nela. Aí ela foi com a gente, ela foi conversando, eu fui rezando. Eu falei, não, fica tranquila, seu anjo da guarda tá com você. Vai em paz, fica tranquila. Rezei para ela. E ela, eu tô fazendo isso é pelos meus filhos, sei o quê, mas ela falando de uma forma muito estranha. E aí ela foi e seguiu. Aí depois meu esposo falou, Michele, você sabe, né, que ela queria, ele falou que acha que ela queria levar a gente para outro lado, onde é um lugar bem afastado, onde fica, que eu falo, que o povo fala que é perigoso, né?
Poderia ser para ela estava sendo mandada por alguém para nos desviar do caminho, para a gente ser assaltado, tipo assim. Ele falou assim, eu acho que era isso. Mas quando a gente falou com ela daquela forma, ela ficou sem reação. E eu falo para ele, é Deus, nos protegendo, é Deus. E eu fiquei tranquila, eu não fiquei com medo. Ela falou assim, tem uma pessoa querendo me matar. E ela estava do meu lado, assim, andando comigo. Então, e aí Deus te protege, Ele não deixa você ter... tipo, depois que meu marido falou comigo, eu poderia falar, nossa, mas que maldade daquela mulher ficar chateada com ela, ficar com ódio dela. Não, eu falo, meu Pai, perdoa ela, Senhor, perdoa. Liberta essa alma dessas coisas, de querer fazer o mal. Liberta ela. Ela não teve reação para fazer nada. Foi incrível. Então a gente vive assim, sem